Pode ir ao do próximo. Eu vou tentar andar mais rápido que o tempo está passando. Fé, né? A fé que parece com a confiança, mas essa fé de que eu participo mesmo dessa engrenagem e que eu sou um filho de Deus. E que Deus provém tudo, né? Na hora certa. E que ninguém vai passar por nada que não precise passar. Paciência, isso é muito importante. Se eu ficar impaciente com o espírito, se eu quiser apressar o processo, se eu não tiver paciência para escutar a história dele, me interessar de verdade por ele, se eu quiser apresentar produção, não, hoje nós atendemos 10 espíritos, né? Ou eu atendi, né? Ou nós atendemos um espírito bem atendido, né? Esse espírito teve a oportunidade de ir lá no fundo dele e se transformar. Muitas vezes é melhor do que fazer 10 atendimentos que não vão tocar, né? Que assim, é só tipo um despachante. Passou por mim, eu carimbei e passo. Não acho que esse é o caminho. Pode ir, Aldo. Sensibilidade, isso é importante, né? Para observar e perceber o espírito. E aí eu vou perceber tudo. Eu vou perceber a expressão do médium, eu vou perceber o que está acontecendo, o que não está sendo dito com as palavras, né? Eu vou tentar fazer essa conexão com o coração. Eu vou tentar entrar nessa vibração do espírito para entender o que está causando essa dor, né? Para ser empático com esse sentimento que às vezes vem lá do fundo dele, que às vezes ele não expressa. Naquele momento ele está expressando a raiva, ele está expressando a indignação, a impaciência, mas eu tenho que ter essa sensibilidade para captar, às vezes, no diálogo, alguma palavra-chave, alguma questão que possa também me ajudar a entrar nesse caminho de ir para dentro com ele. Pode ir o próximo. Tato, né? Aí é isso aí da conversa, né? Vão ter determinados assuntos que eu não devo abordar, determinadas questões que eu estou vendo que está incomodando muito, que ele não quer, não vou insistir, né? E não vou tentar passar por cima dele como se eu fosse um trator, né? Jogando informações, doutrinas, conteúdos, né? Que ele não está assimilando. Então eu tenho que observar isso. Às vezes eu vou precisar de ter energia e assertividade. O que é isso? Às vezes eu preciso colocar um limite, né? O espírito começa a querer aprontar, a rir. Eu posso, por exemplo, falar: olha, você vai me desculpar, a gente está tentando conversar, mas eu vou ter que cercear a sua palavra. Eu vou fazer uma contagem, né? Vou contar até 7, aí eu vou colocar força nisso que eu estou falando, né? Pedir intimamente a proteção e a inspiração e a energia, e ele para. Vai colaborar também isso muito a disciplina do médium, né? E a força que o médium também vai colocar nesse processo. Então, às vezes precisa, olha, agora chega, já falou muito, agora é a sua vez de ouvir, né? Então é isso, às vezes firmeza se for necessário, mas com carinho, não é com raiva. Se eu começar a ter raiva do espírito, aí eu preciso realmente ver o que está acontecendo comigo, né? Se eu for agressivo, se eu for impositivo, né? Se eu não tratar bem o espírito que está vindo ali, tem alguma coisa errada comigo. Pode ir no próximo. Vigilância, observar meus pensamentos, meus sentimentos que estão acontecendo ali naquele momento. Essa empatia que eu já falei. Humildade, gente, isso é muito importante. Humildade de entender que eu não sou salvador da pátria, que eu não vou conseguir com a minha palavra ali transformar, às vezes, milênios de dor, de caminho, né, equivocado. E eu não posso achar, é como um médico, né? Imagina lá um cirurgião que ele se sentisse tão bom que ele não pudesse perder paciente nenhum. E aí entra naquela história da culpa, né? Aí eu começo a culpar o outro, foi o assistente, foi não sei o quê, foi ele que não tomou o remédio, ou fui eu que errei, aí eu jogo para dentro.
Não. Então, assim, humildade para entender que eu tenho limites, que a reunião tem limites e que sempre vai ser o espírito, né? Às vezes ele não vai adiantar nada, ou quase nada, aparentemente, do que foi falado ali. De repente, o espírito vai embora e o médium me informa: olha, ele já foi retirado, ou ele não quis ficar. E eu tenho que ter essa humildade de entender que o processo, o resultado final não é meu, o resultado final é de Deus. E vai depender disso, né? Dele estar preparado, dele querer receber, mas a semente vai ficar lançada de qualquer jeito. Pode ir para o próximo. Autoridade moral, que é isso, né? Como é que eu peço, eu sugiro, eu falo de coisas que eu não pratico? Ou coisas que eu não pratico e não me esforço para começar a praticar? Que eu não erro às vezes ainda, de novo, e não, pelo menos não me arrependo, né? E não me esforço para ser diferente. Então é aí que se estabelece essa autoridade moral. É o caminho que eu já caminhei, é eu reconhecer os meus defeitos, as minhas falhas e o meu esforço em melhorá-las. É isso que me dá autoridade moral. Ah, você não é, não é? Não, não sou mesmo. Não. Mas eu estou tentando. É humildade. Te convido, né? Para tentar também. Porque faz mal ser assim, do jeito que você é. Faz mal ser assim do jeito que eu ainda estou, né? E faz mal para a gente mesmo. Então, quando eu falo isso vindo do meu coração, e é engraçado, né? Só de eu falar isso agora aqui, eu já me emociono, meu olho enche d'água e eu arrepio, porque é verdade, né? Se eu falo isso, e se nessa hora que eu estou conversando com ele, eu estou sentindo isso que eu estou falando para vocês agora, isso toca num outro nível. Né? Ele não está falando com um fanfarrão que está falando só da boca para fora, não. Ele está falando com um espírito que está realmente tentando tentar, né? E isso aí ele me respeita. E isso vai tocar lá no fundo dele. Pode ir? Coragem, que é a força que vem do coração, né? Mistura isso tudo aí, é acreditar mesmo que você está ali para tentar fazer diferente com ele, com você, e vai ser esse instrumento. Então você pode ir que Deus te sustenta, né? E quando você derrapar, aprende com a derrapagem, né? E por fim o amor, né? Que é isso aí, que é o que une a gente, é o que faz nós todos sermos a mesma família, de verdade filhos do mesmo Pai, né? O mesmo organismo vivo e que precisa e que vai evoluir junto, né? Um pode ir mais rápido, mas vai estar ligado ainda e a gente precisa disso, né? De dar esse amor e de praticar esse amor. Quer complementar alguma coisa desses, Ricardo? Eu queria falar rapidamente a experiência como médium, né? Porque estes pré-requisitos, eles também fazem parte, né, de todo o processo de autoconhecimento e de desenvolvimento da sua mediunidade. E quando você fala que se emociona, né, ao falar disso, eu também fico emocionado porque eu já tive a oportunidade várias vezes, né, na nossa reunião, de estar com você. E a sua forma de acolher, né, a sua entrega, a sua escuta, né, a questão de ouvir com atenção, de assimilar os ruídos, vamos dizer assim, o espírito manifestante está trazendo, né, é muito importante também que o médium também que ele faça essa mesma postura, porque quando a gente está começando na mediunidade, nós temos medos, preconceitos, a gente percebe aquela entidade sofredora, ameaçadora, a gente tenta, às vezes, se coloca na posição mesmo de julgar, apresenta até um receio, um medo de dar manifestação àquilo. E se a gente não
aos poucos, nesse exercício, nós não vamos nos desvinculando, aceitando que estamos nessa situação, mas que a gente pode mudar a partir do momento em que a gente se coloca de braços abertos para receber, para entender a posição do outro, daquele espírito que se manifesta, esses temores, esses medos, eles vão aos poucos caindo por terra. E eu, olhando para trás no exercício da mediunidade, eu percebo como hoje é mais fácil, como eu posso favorecer o trabalho daquele que acolhe, com essa minha postura também, em que eu busco, no dia a dia, ter essas qualidades e exercitar essa humildade, essa empatia, essa coragem, essa paciência, essa sensibilidade, porque é um equipamento mediúnico que está ali, que não é só o espírito que se manifesta, não é somente o médium, o mérito não é só do acolhedor, é, desse instrumento mediúnico que é um tripé, não é? A equipe espiritual também. Então, a forma como a gente abre as portas é que vai determinar como que vai ser esse acolhimento. Se o espírito vai chegar, que chegou, vai sair da mesma forma, pior ou melhor. Eu, como médico, eu acho médico também, eu tenho a seguinte preocupação. Isso aqui não difere muito do relacionamento, do nosso interrelacionamento pessoal no dia a dia, com o sofredor, um parente, alguém que está em dificuldade, ou um paciente que está à minha frente. O meu objetivo é ali acolhê-lo sem julgar, sem preconceito nenhum. E o objetivo final é que ele saia melhor da forma, pelo menos o mínimo, não sai pelo menos do mesmo jeito que entrou, mas que não agrave as suas condições. Porque disse Jesus, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. O que ele quer dizer com isso? Não é? A mediunidade, o exercício da mediunidade, tanto do médium como acolhedor, tem que ser com Jesus, porque é uma porta aberta em que a gente vê o mundo invisível, e é uma porta aberta onde entra na casa mental daquele que se manifesta. Então a gente tem que entrar com gentileza, com delicadeza, com suavidade, sem preconceitos, não é? Não se diz também que quando a gente entra numa casa, a gente deve levar e desejar paz a essa casa, porque, inclusive, uma fala de Jesus. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, porque a gente precisa dessa sintonia, dessa gentileza, para podermos romper com a resistência, com o medo do outro, com a rebeldia do outro. Assim a gente pode doar esses mesmos recursos que a gente tem que ter como dialogador, que é colocado nesse slide, a gente tem que viver isso no dia a dia. E vivendo isso no dia a dia, nos confere autoridade para entrar com a suavidade na casa mental daqueles que se manifestam. É um espaço muito sinuoso lá dentro, então a gente tem que ir com delicadeza, com suavidade, saudando, pedindo permissão para poder entrar. E essa permissão é a escuta, é tentar superar a, a, os seus medos. E a gente só consegue isso na vivência, experienciando a cada dia, aprendendo e se colocando na posição de aprendiz realmente. Porque quanto mais a gente trabalha, mais a gente vê que mais precisa aprender, que mais distante está o nosso caminho a percorrer, mas que mais forte, mais estimulado a gente se sente convidado a percorrer, porque a experiência nos dá recurso cada vez mais para vencer e aguardar o tempo certo de cada um de nós, de cada um dos nossos irmãos, porque o amor só cura, não é? Quando a gente faz isso com amor, com entrega, se o outro quer ser curado. Nenhum amor cura se o outro não quer. Então a gente tem que respeitar esse tempo.
mas que a gente faça o melhor possível, igual o Arnaldo falou, que nós tenhamos essa coerência, essa transparência, porque somente assim a gente vai conseguir essa autoridade moral para poder acolher. E o amor sempre acima de tudo, acima de todo e qualquer conhecimento. O amor é a porta. É só isso É que eu isso. queria comentar. Pode ir para o próximo, Aldo. Bom, então vamos lá. Durante o diálogo, então quais que vão ser as posturas? Algumas coisas a gente já falou no slide anterior. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é ouvir. E é me interessar mesmo, como eu falei, pela história do espírito. Eu tenho que entender o que está acontecendo, porque se eu não entender, eu já vou dando a resposta, a receita, né? Eu não deixei ele falar da dor dele, não deixei ele contar aquela história, a trajetória que o levou até aquele momento, né? Ele não vai escutar nem para ele mesmo. Então eu me mostro assim realmente interessado, porque eu fico interessado mesmo, né? O que que aconteceu? Como é que estava antes? Onde é que você está? O que está acontecendo? Ah, porque, né, vamos imaginar, eu sofri um acidente, então eu sofri um acidente. Ah, não sei, eu vim parar nesse hospital, mas vamos tentar voltar um pouquinho. Tenta lembrar a última coisa que você lembra, onde você estava, né? E como é que era a sua vida, como é que era seu dia a dia. Eu quero saber dessa história. Aí ele vai se sentir acolhido mesmo, que tem alguém interessado em escutá-lo, que talvez nunca tenha tido, ou que ele não se lembre, né? Aí ele vai recompondo, começam a vir os insights, né? Ele vai observando o que foi importante, o que aconteceu. E aí nós vamos ajudando, né? Tá, mas e aí? E aí, o que que aconteceu? Como é que foi? O que que você sentiu quando aconteceu isso? Olha, tem uma parte aqui que você não tá conseguindo perceber. Deixa eu te ajudar. Vamos voltar, vai aparecer uma tela aí na sua frente, né? E aí começa a projetar essa coisa, mas eu vou buscando dele, de dentro dele, né? Ele vai tomando consciência disso. Ah, mas eu tô com muita raiva de alguém, essa pessoa me fez isso, eu vou saber dessa história, o que que aconteceu? Ah, mas você quer defender? Não, não quero não, não quero defender o outro não. Ah, mas você quer me afastar dela também? Não quero te afastar dela. Eu quero escutar essa história, eu quero entender. Ah, porque você não tem ideia do tanto que ela me fez sofrer. Então me conta, né? E aí ele vai poder Ah, contar essa história. Oi, Maria. só um minutinho, desculpa interromper vocês, mas está tendo eco do seu áudio. Ele está sendo duplicado na transmissão. Eu estou com o Vladimir aqui, ele checou Hum, o meu fone e o fone do Ricardo. Então, você é o único que nós estamos ouvindo com duplicidade. Você está com algum canal de saída aí de áudio sem seu fone de ouvido? a princípio não. Mas eu estou Tá. ouvindo no fundo também a minha voz duas vezes. Isso é que é poder de falar bem com quem escuta. É. Você está com voz de desdobramento. Projeção da voz. É, Então tá, eu eu estou com realmente essa não missão sei aí como. de interromper a live só para te pedir aí uma Tá, ajudinha. Mas se não der, não tem aham, problema não. É bom que a gente grava duas vezes o que você falar. tá bom. Depois eu tento aí uma hora que o Ricardo estiver falando, de repente eu tento trocar o microfone, vamos ver se funciona outro, né? Tá bom? Bom, então vamos voltar. Onde é que a gente estava? Agora eu perdi com isso aí, eu perdi onde a gente estava. Volta no slide, Aldo. É mais fácil. Pois é. Então eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar para vocês me ouvirem duas vezes. Então é isso. Eu vou tentar entender, ouvir a história e me interessar por ele. Eu vou tentar falar menos, porque ali é ele que importa. É a história dele que importa. Eu não posso imaginar
que eu preciso vencer o espírito ou me sair bem. Não é uma disputa. Eu não posso nem devo ficar procurando apontar erros, incongruências, né? E não ficar temando com o espírito, para não irritá-lo. Né? Sabe aquela história que a gente está conversando às vezes com uma pessoa e, na verdade eu não estou querendo escutar a história dela, eu estou querendo ter razão no diálogo. E aí eu fico esperando ela falar para pegar o ponto fraco ali onde eu quero vencer a discussão. Ah, mas você falou isso, mas para lá, né? Então eu não posso ter essa postura diante desse espírito. Vamos voltar lá, Aldo. Eu me lembro de uma reunião mediúnica que eu participei uma vez, em que um espírito chegou narrando uma situação em que ele estava com muita sede. Ele estava desesperado, pelo amor de Deus, me dá água, pelo amor de Deus, eu quero água, eu não estou aguentando. E aí a pessoa que estava conversando com ele falou assim, não, meu irmão, mas isso que você está sentindo é só uma impressão sua. Na verdade, você não está com sede, é a sua mente que está criando isso. Aí o espírito falou, pô, mas eu estou com sede. Não, mas com a sua mente você consegue. Olha, isso demorou assim uns 15 minutos de conversa, um brigando com o outro, o dialogador querendo provar para o espírito que ele não estava com sede e o espírito desesperado querendo água. Então, assim, qual que é o problema de eu dar uma água para ele? Né? É assim, eu faço uma sugestão, né? Olha, estão te encaminhando uma água. E aí, vamos ver, eu tenho que ter humildade, né? Se eu falo isso com força, ele vai receber essa água mesmo. Se eu não tenho força, ele vai falar comigo assim, não tem água nenhuma. Então eu vou tentar de novo. Então vamos tentar. Vamos ver se essa água chega, né? Vamos sentir que você merece essa água e agora ela vai chegar. E aí isso vira uma outra forma de diálogo, né? Ah, mas eu não acredito, entendeu? Aí a questão da sede já fica secundária. Mas se eu me confrontar com ele, se eu me defrontar nisso aí, quiser impor minha vontade, não vai dar certo. Pode voltar. Ser sincero, simples, franco e benevolente. Eu não preciso usar palavras rebuscadas, eu não preciso falar na segunda pessoa, né? Tu, vós, né? Eu não preciso citar um monte de coisa, querer parecer mais inteligente ou mais capaz do que eu sou. E eu posso reconhecer mesmo, olha, isso aí que você está falando, eu não entendo nada mesmo. Mas vamos tentar ver esse outro aspecto, né? Interessar-se pela sua história, já falamos. Tentá-lo falar sobre o seu sofrimento, porque isso vai ser muito importante para ele. Colocar-se no lugar do espírito, e aí que vem a empatia. É eu me deixar, gente, isso aí é uma mágica, né? É eu me colocar de verdade no lugar dele. Tentar pensar como ele pensa. Tentar imaginar que essa situação que ele está vivendo, como é que eu viveria nessa situação, né? Enxergar com os olhos dele. Isso é muito importante. Pode ir? Acolher sem julgar, porque aí quem sou eu para julgá-lo, né? É o que nós falamos aí acima. Se eu tivesse nesse lugar dele, como é que eu teria agido? Como é que eu estaria agindo? Né? Aceitá-lo positivamente como ele está e como ele se vê, sem defesas. Né? Eu vou falar assim, eu sou um cara que eu sou muito mal, que eu sou não sei o que lá.
Não importa, porque assim, eu acredito que lá dentro ele não é mal, eu acredito de verdade, né? Eu não vou ficar horrorizado pelo que ele está me contando, pelo que ele fala, e eu vou entrar nessa vibração, né? Eu vou aceitá-lo, é a imagem que ele tem dele, mas essa imagem pode ser transformada, e é nisso que a gente vai trabalhar. Pode seguir, Aldo. Criar laços de confiança, conversando fraternalmente. É isso, né? Quando eu me coloco igual, como eu me coloco irmão, eu não estou acima, eu não estou abaixo, eu estou do lado, para estar junto dele naquele processo, para dar a mão de verdade, né? Ou para oferecer meu coração, mesmo que ele não queira, eu não consiga receber naquele momento. Outro detalhe, perceber a época referida, isso é interessante, porque às vezes o espírito está falando de uma realidade que não é a nossa atual. E eu vou citar, às vezes, na conversa, coisas atuais que ele não vai entender, né? Eu vou dar um exemplo de um celular, por exemplo, ele não vai saber o que é isso. Às vezes ele fala o nome, né? E eu não escuto esse nome. Às vezes ele fala do sexo que ele está ali se representando, que ele acredita naquele momento, e eu também não falo. Eu chamo ele de meu irmão quando é minha irmã, eu chamo de minha irmã quando é meu irmão, né? Eu gosto muito de perguntar o nome, sabe? E de me apresentar. Às vezes eles vão dizer assim, mas não interessa meu nome. E aí eu falo assim, mas você pode me dar um nome qualquer só para eu te chamar, para ficar mais fácil a gente conversar? Às vezes dão, às vezes não dão, e eu respeito isso. Mas é importante para o espírito ouvir o nome dele, né? Que eu estou realmente me interessando e que eu estou tratando ele como aquela pessoa, né? Não como mais um. Algum comentário, Ricardo, disso? Não, eu acredito no que você falou aí, a importância que muitas vezes o que a gente vê, igual nesse exemplo que você citou, do médium, do dialogador, não acolher a necessidade da sede, é um pouco de orgulho, de controle, de querer controlar e dominar a situação, e não se colocar no lugar da necessidade do outro, não é? A escuta, ela tem que se adaptar ao que a pessoa precisa, necessita, não o que eu acho que ela deve receber. Eu não tenho esse poder, eu não tenho esse controle. Se o Pai Celestial, quando ouve as minhas preces, as nossas preces, nos dá aquilo que nós necessitamos, não o que nós pedimos, não é? Quem somos nós para tentar controlar o que não está no nosso controle? Essa é a grande causa da maioria dos sofrimentos, né? A não aceitação. A gente não aceita que o outro tem uma necessidade diferente daquilo que a gente julga. A gente, pela nossa formação, pelo nosso conhecimento, pelo nosso orgulho, pela nossa posição, a gente acha que pode conduzir dessa ou determinada forma, sendo que cada espírito que se manifesta é um espírito, é uma individualidade, cada um é cada um, e tem que ser acolhido em sua real necessidade. Isso que é a escuta diferenciada, que nós temos que ofertar para cada pessoa, cada espírito que se manifesta. Não é aquilo que a gente julga, acha que a pessoa tem que querer. E o problema disso é que muitas vezes, quando o outro não aceita, né, a minha postura, a minha posição, né, a minha oferta, o meu controle, eu tomo isso como uma ofensa pessoal. Aí a coisa se complica cada vez mais. O grande problema da humanidade é que cada um quer ter o controle sobre o outro e sobre o que não tem controle, não é? Porque, na verdade, a gente só passa a controlar quando a gente deixa a vida fluir, quando as coisas fluírem. Porque aí a gente passa a ser um observador e um cooperador ativo para a obra da criação. Então, é um compromisso, é uma atitude que não somente aquele que dialoga, que acolhe, tem que ter. O médio também tem que ter essa mesma postura de sentir, né, de se colocar no lugar daquele espírito sofredor, sem preconceitos, confiando
confiando em que o outro, igual você disse, tem coisa boa, né? Tem motivos, tem coisa boa, e que pode, com o tempo, no seu devido tempo, expressar essa coisa boa que ele tem dentro de si. Mas depende exatamente dessa postura aí que você está colocando, né? De se colocar, está falando, de se colocar no lugar do outro sem preconceito, sem querer impor algo a ele.